Momento do Discipulado. Sem discípulos, o povo de Deus não é forte. Deus quer que entendamos isso. A nossa força não está no número, na quantidade, mas na unidade, no preparo dos soldados, dos valentes. E hoje as igrejas estão fabricando assistentes de reunião, nada mais que isso, espectadores e até se especializando hoje em telespectadores, aqueles que são crentes à distância, que acompanham os cultos da igreja, mas não participam com os irmãos, não convivem, não estão presentes ali e, por fim, acabam se esfriando, se enfraquecendo e se afastando também. São telespectadores. Mas quando eles estão presentes, não são mais do que espectadores também, eles não são participantes. Pessoas estão assistindo shows religiosos chamados de culto e não participam, não dão culto a Deus. A ordem é que dê culto a Deus, não é que assista a reunião de culto. Você entende isso, essa diferença? Existem muitos crentes pensando que estão bem porque assistem cultos nas suas igrejas aos domingos. Mas isso não garante nada, não garante nada. Ontem eu conversei com um rapaz, eu sabia que ele está assim, enfraquecido desse time, dos que não vão à igreja. Eu perguntei como é que estava a sua vida espiritual com relação à igreja. Ele disse, olha, eu não tenho tempo de ir à igreja. Quando não tem tempo, outras coisas têm a prioridade. Ele disse, olha, mas para ter a salvação não precisa. Será que para ter a salvação precisa ir à igreja? Eu disse, para ter salvação precisa de tanta coisa, ir à igreja só não vai resolver, não. Há muita gente que está pensando em salvação só porque vai à igreja. Não garante nada. Se você não pratica a vida cristã, se você não é fiel a Deus, nem sonhe em ser salvo, porque a salvação não é para os crentes pela metade, é para os que são completamente do Senhor e servindo a Deus e em dia com a comunhão e com o culto a Deus, a adoração a Deus, enfim, aqueles que estão com o Senhor e não para aqueles que assistem reunião de vez em quando. Mas hoje as igrejas estão, infelizmente, produzindo assistente de reunião. Fazem propaganda, enfeitam a reunião e depois o melhor resultado que elas querem é que as pessoas voltem na outra reunião. Você está nesse time? A maioria dos crentes não tem na igreja nenhum ministério, compromisso, uma participação, não tem um trabalho definido, não tem um serviço para Deus que eles fazem. Não, são simplesmente assistentes de reunião. E as igrejas estão trabalhando nessa direção. Mas o Senhor não manda fazer isso, Ele manda fazer discípulos. O que é fazer discípulo? Mateus 28, 18 a 20. É pregar para ver quem é que quer e aceita, e a pessoa aceitando, tomando uma decisão, ensinar a obedecer a tudo o que Jesus mandou. Você está fazendo isso, ensinando outras pessoas a obedecerem, acompanhando a vida de outras pessoas para ver se eles estão obedecendo. Você está obedecendo. Dá relatório da sua vida cristã para algum líder que Deus colocou sobre a sua vida espiritual. Pois a gente precisa acordar para isto. Nenhum exército é formado com recrutas que vêm de qualquer jeito e saem para a guerra. A Argentina tentou fazer isso, inundar a Ilha das Malvinas de recrutas, encheu de soldados despreparados, um frio tremendo, os soldados não estavam preparados, a Inglaterra veio com relativamente poucos soldados e venceu facilmente aquela guerra.
nenhum exército vence com soldados despreparados. Nós estamos em uma batalha espiritual, fazemos parte do reino de Deus e Deus quer preparar cada um de nós. Não assistindo reunião, mas entendendo que a vida cristã, tendo algum ministério e se dedicando com compromisso. Não se contam para Deus aqueles que formam um número assistindo a reunião. Hoje tem 500 ou 200, aquele dia foi especial, teve 850 pessoas, 2.500 pessoas. Não é assim que Deus conta com as pessoas, mas aqueles que estão compromissados, identificados, os recenseamentos que Deus mandou fazer no livro de Números, por isso ele leva esse nome, no início e no fim, foram recenseamentos muito interessantes, identificando cada pessoa e o seu lugar em cada família, não foi só um número. O Davi que pecou contra Deus querendo apenas saber o número de pessoas, por isso mandou levantar o recenseamento, fazer o censo do povo de Israel. Mas Deus quer que a gente entenda que precisa fazer discípulos. Eu quero me reportar a uma época do povo de Israel, que é relatado tanto lá no livro de Reis, quanto em Crônicas, quando o Abias, filho do Roboão, se levantou para reinar, reinou apenas 3 anos, mas fez o que deveria fazer. Ele conseguiu ser determinado, promoveu uma guerra contra o Jeroboão, e naquela guerra foi uma vitória que eles tiveram, apesar da menor quantidade de soldados, menor em termos, 400 mil, e o Jeroboão tinha 800 mil. Então a lógica diz o seguinte: quem vem com um exército com 800 mil soldados, em princípio vai vencer a guerra contra um outro exército menor de 400 mil soldados. Mas com Deus não é assim. Davi venceu a maior parte das guerras com poucos soldados. O Gideão foi enviado por Deus com apenas 300 homens contra um exército inumerável de centenas de milhares de midianitas. Bom, e o Abias, então, mobilizou aqueles 400 mil soldados de Judá e partiu para a guerra contra o Jeroboão com 800 mil. O Jeroboão se utilizou da superioridade numérica e dividiu o seu exército em 2 partes e promoveu uma emboscada de Judá por trás também. Então Judá tinha que enfrentar um exército pela frente e uma emboscada por trás. A situação foi tão complicada que o Abias não teve outra coisa a fazer senão clamar a Deus, e o Senhor agiu, o milagre aconteceu, o Jeroboão foi derrotado. Mas o povo de Judá também estava ajuntado, não era um povo preparado. O Salomão não foi um bom rei no final do seu reinado. O Roboão, filho dele, foi pior ainda, e o país ficou bastante enfraquecido. Quando veio o Abias, então, o país de Judá estava bastante enfraquecido, ainda mais, e ele promoveu a guerra. Foi um milagre de Deus que tivesse vencido. Mas depois o Abias morreu, porque Deus precisava levantar um rei mais sério, e então começou a reinar o rei Asa, que era filho do Abias. O Asa começou a reinar, e a Bíblia diz que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor. Deus concedeu 10 anos de paz, mas ele não perdeu tempo. Nesses anos de paz, o rei Asa, estou lendo 2 Crônicas 14, aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei
e o mandamento. Ou seja, ele fez tudo como deveria, espalhou líderes e sacerdotes e levitas por todo o país para ensinar o povo. O rei Asa preparou o povo, preparou os combatentes e formou um grande exército, mas de pessoas preparadas. Aí o teste veio. Depois de 10 anos, o teste veio e ele não pediu, mas veio um exército de egípcios liderados pelo general etíope Zerá. Zerá era o nome dele e ele era etíope, mas no exército do Egito, um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros e veio contra o rei Asa. O rei Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, não há possibilidade do fraco enfrentar o forte. Nós precisamos de ti. Senhor, age. Tu és o nosso Deus. Não deixe que o homem prevaleça contra ti. Clamou ao Senhor e o Senhor feriu o exército inimigo diante dele, do Asa e diante de Judá, e o exército inimigo fugiu. Bem, eles não pararam aí, perseguiram, tomaram despojos, mataram mais soldados, conquistaram cidades, muita coisa foi feita, e o terror de Deus tomou conta de toda aquela região, e todos temeram o rei Asa, porque sabiam que Deus estava com ele. Foi tremendo isto, mas não parou aí. Logo, logo veio o profeta Azarias, filho de Odede, e disse: Ô rei Asa, presta atenção, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele vos deixará. Isso aí foi estabelecido como um princípio muito importante. Você quer a bênção de Deus, meu irmão? Ande na presença de Deus. E Deus vai falar, dirigir, orientar você. Mas se você nem anda na presença de Deus, nem queira, porque não vai ter a aprovação de Deus, a bênção, os anjos de Deus acompanhando você. Tem que decidir viver uma vida de obediência ao Senhor. Não queira a bênção de Deus sem que você obedeça. Foi esta orientação que o Senhor deu através do profeta para o rei Asa. Mas, afinal de contas, o rei Asa já tinha 10 anos no governo e estava andando com Deus. Pois é, mas o passado não garante o presente nem o futuro. E o Senhor alertou o Asa. E não foi sem tempo. O rei Asa teve oportunidade de se consertar várias outras vezes, mas ainda no final da vida ele fraquejou. Deus alerta porque ele ama. Deus está alertando você porque ele ama você. Ele quer o seu bem, mas na presença dele. Não de qualquer maneira. Entenda isto. Então, o rei Asa pôde ver o resultado do trabalho dele e o Senhor alertou para que continuasse, não parasse. Porque ele poderia pensar o seguinte: olha, nós já gastamos 10 anos preparando o povo, ensinando a lei de Deus, então o povo já está sabendo bastante, agora a gente pode se acomodar e relaxar. Não, não e não. Pelo contrário, tem que continuar. Portanto, o discipulado é algo que tem que continuar, cada vez com mais dedicação, com mais vontade, envolvendo mais pessoas, ensinando os que já foram discipulados a discipularem outros. A igreja não pode parar, não pode se acomodar. A igreja que se acomoda e para de fazer discípulos está fadada ao fracasso. Em algum momento vai ser engolida pelo mundo, pelos problemas do mundo, pelos instrumentos do mundo. Vamos entender isto.
o discipulado é essencial para se fazer um povo forte, mas discipulado não é a granel, não se discipula uma igreja inteira com reuniões e pregações. O discipulado é um trabalho individual, ensinando cada pessoa a obedecer o que Jesus mandou. Claro que quem ensina tem que praticar também, a começar dos líderes e dos pastores que têm que praticar, ensinar e os líderes acompanharem os irmãos, e a gente não pode esmorecer nisso, não pode parar. Se a gente pensar que 10 anos de trabalho já são suficientes para garantir direito adquirido daqui para frente, a gente estará se enganando. 10 anos serviram de experiência, mas tem que continuar. Deus nos alerta, tem que continuar. Meu irmão, não pare na caminhada cristã. Você chegou até onde chegou, agora é muito mais perigoso daqui para frente. Continue a caminhada, discipule outros e se dedique mais ainda à obra de Deus. Não se acomode. Muito menos pense em se aposentar na obra de Deus. Mas continue, redobre a sua força, a sua dedicação, porque Deus continua sendo Deus. Mas se você continuar, ouça o que o Senhor falou ao rei Asa, um rei bom. O Senhor disse, olha, ô Asa, se você parar por aqui vai estar mal. Continue, Deus está com você enquanto você está com Ele. Continue, Deus abençoou você até agora, não pare, mas continue. Deus alerta você, minha irmã. Meu irmão, você receba a palavra de Deus. Deus abençoou até aqui. Cuidado, daqui por diante vai ser mais difícil. Redobre a sua atenção e continue. Não pare, continue.